Olá, meu amigo, minha amiga, que bom é estar aqui com vocês novamente para trazer uma palavra de Deus, um recado do Senhor ao seu coração no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele não toma ao culpado por inocente. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isto. Que o Senhor Deus, ele não tomará por inocente aquele que é culpado e nem por culpado, né, aquele que é inocente. Entenda bem, tem muitas pessoas nos dias de hoje, né, que passam a mão por cima, digamos assim, para você entender bem, passam a mão por cima, né? Acobertam a maldade, ao erro. E Deus não faz isso. Se eu sou culpado, Ele não me terá por inocente. Eu serei julgado, eu serei condenado, porque o mesmo Deus que é amor, misericórdia, compaixão, Ele é o Deus do juízo. E a própria Bíblia Sagrada nos orienta a considerarmos a severidade de Deus. O mesmo Deus, sim, que é amor, compaixão, misericórdia, longanimidade, benignidade, compassivo, um Deus amoroso, ele é o Deus do juízo, ele é o Deus que é como fogo consumidor. E nós temos que atentar para isso, prestar bastante atenção que o meu dia, o seu dia irá chegar. O dia da prestação de contas, onde teremos de nos acertar com Deus por todas as nossas obras, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. E a boa notícia para mim e para você é que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele rasgou a cédula da morte que nos era contrária. Ele levou cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens e ele está nos dando, nos deu e hoje ainda nos dá tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então agarre esta palavra. E o Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele nos deixa aqui uma orientação muito importante, ainda na mesma linha de raciocínio e ainda no mesmo assunto. Preste atenção, redobre, por favor, a sua atenção. Diz assim a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, repito, Eclesiastes, capítulo 8, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ou seja, não há punição, não é executado o juízo sobre as más obras. O coração do homem, ele fica inclinado a praticar o mal. Ou seja, não tem punição, né, para o meu erro, para o meu pecado, para aquilo que eu estou fazendo de errado, então eu vou continuar fazendo. Entenda bem, eu comecei o vídeo falando aqui, explicando para você, Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Assim como Deus não é injusto, né, e fará o inverso, não terá por culpado aquele que é inocente. Se você é inocente, fica tranquilo, Deus não vai culpar você. Agora, muitas das vezes estamos sendo culpados e Ele também não nos terá por inocentes. E nós temos que cuidar, porque muitas vezes pensamos, já que não haverá juízo, já que não está havendo o juízo, a condenação, já que não está havendo, né, o julgamento sobre esta situação, então o que acontece? Visto como não se executa logo o juízo, né, como não há punição para o pecado, né, como não há punição para os erros, não há punição, né, para aquilo que está sendo feito de errado,
As pessoas elas ficam na zona de conforto, acomodadas e continuam a pecar, continuam a errar, e é tudo que o inimigo, é tudo que Satanás quer. Ele está enrolando a pessoa, está levando ela em banho-maria, digamos assim, para você entender bem, está criando situações, circunstâncias onde a pessoa se acostuma àquela vida errada e cada vez ela se distancia mais da presença de Deus. E nós temos que cuidar com isso. Nós temos que ter um cuidado, né? Porque Satanás ele é astuto em armar estas armadilhas e nos separar da presença de Deus. Fique atento, vigie. Deus é contigo, Deus te escolheu. Agora ele não terá por inocente aquele que é culpado. Nós temos que ter cuidado com isso. Guarde isso no seu coração. Tem culpa, está carregando algo, tire da sua vida, tire do seu coração, acerte-se com Deus e comece a viver uma vida como um cristão, uma cristã de verdade. Temos que criar vergonha na cara, né? Temos que ser homem de Deus. Se for preciso, mata no osso do peito, né? E toca para frente. Se tem que pedir perdão para alguém, peça perdão. Se tem que perdoar alguém, perdoe. Deus está lhe chamando para uma nova vida. Ele está lhe resgatando, ou ele já lhe resgatou há algum tempo, das trevas para a maravilhosa luz, para viver em novidade de vida, não para continuar vivendo aquela vida antiga. Versículo 12, para nós concluir, Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, faça muito mal, continue fazendo mal, e os dias se lhe prolonguem. Olha só o que diz. Eu sei, com certeza, disse Salomão, que bem sucede aos que temem, aos que respeitam a Deus, aos que temerem diante dele. Oh, glória a Deus por essa palavra. Ainda que o pecador peque 100 vezes, ainda que os seus dias se prolonguem, ainda que pareça ser bom cometer o pecado, ainda é gostoso, o pecado é bom demais, é gostoso. Se fosse ruim, ninguém pecava. Se fosse ruim, ninguém fazia. O que é dolorido, o que é doloroso, o que é amargo, é a consequência, é o salário do pecado. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Voltando no pecado, o pecado é gostoso. Se não fosse bom, você e eu não pecávamos, não fazíamos. O que é ruim, o que é amargo, é a consequência. O salário do pecado é o que gera morte, desligamento, distanciamento da presença de Deus, do eterno, do todo-poderoso. Nós precisamos entender que para nós bom é nos aproximarmos de Deus, que para nós será bom temer a Deus, respeitar a Deus. Por quê? Porque com certeza, disse Salomão, eu sei que bem sucede aos que temerem diante dele. Meu irmão, minha irmã, Deus tem coisa boa para a tua vida. Deus tem o melhor para você nesta terra, nesta vida e na eternidade. Coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais subiu o coração do homem. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, precisamos tomar uma decisão. Precisamos acertar a nossa vida. Precisamos fazer escolhas novas, abandonar o pecado, pedir perdão, chegar diante de Deus em uma oração séria, pedir perdão pelos pecados e erros, mudar a nossa vida, né? E começarmos a fazer, então, as coisas certas. Muitas vezes nos acostumamos, nos adaptamos, nos conformamos a uma vida de erros. Precisamos nos indignar. Precisamos, ficar indignados e não aceitar mais nada daquilo que seja do diabo, de Satanás, do inimigo nas nossas vidas. Porque Deus não tomará por inocente aquele que é culpado. Então fique com essa palavra no teu coração. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temerem diante dele. O bem vai suceder, vai vir sobre a sua vida, porque você será aquela pessoa temente, respeituosa com Deus, com a sua palavra e a sua presença, não permitindo que o pecado faça parte da sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração e que o Espírito Santo de Deus fale mais contigo, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!